Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está nos assistindo, mas já quero te agradecer pela sua presença aqui. Pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar nos grupos do WhatsApp e deixar o comentário aqui embaixo, porque hoje eu estou com uma mulher maravilhosa. Estou com Flávia Machado. Ela tem uma especialidade, assim, muito interessante, mas eu vou deixar que ela mesmo conte para vocês. Eu acho que vai causar aqui alguma coisa. Então, Flávia, muito bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer, que bom estar aqui, Bruna, parabéns, esse podcast na melhor versão, maior sucesso. Muito prazer mesmo estar aqui com você. Obrigada. E é interessante, né, falar um pouquinho da minha profissão, as pessoas já começam a ficar, nossa, é pitoresco, é curioso, mas eu vou fazendo as apresentações devagar. Então, para quem não me conhece, eu sou Flávia Machado, sou advogada, sou hipnoterapeuta e reprogramadora neurolinguística, mas o que chama atenção é a hipnoterapia. Que todo mundo já fica preocupado, eu né? Já quero deixar vocês aqui, dizer aqui para mim nos comentários, se você olhasse a Flávia antes da apresentação, o que você diria que ela é? Pois é, por isso que eu fui falando, escalando, advogada, hipnoterapeuta e programadora neurolinguística. Esse é um pouquinho mais fácil porque se comunica com a advocacia, mas a hipnoterapia, eu sei que é algo aí pitoresco e que muita gente tem um pouquinho de medo. Então vamos aproveitar para falar dela? Já que, né, vamos usar ela como exemplo. Me fala um pouquinho, para as pessoas que têm essa dúvida, explica um pouquinho na sua linguagem o que é a hipnoterapia. Vamos lá. Bom, a hipnoterapia, ela é uma ferramenta terapêutica, como qualquer outra terapia, só que nós usamos a ferramenta da hipnose. E aí que vem a crença que as pessoas têm, que limitam a hipnose, vai fazer com que eu durma, como a gente vê muitas vezes nos programas de televisão, ou aquelas brincadeiras que a gente vê na televisão, que a gente fala que aquilo é uma hipnose de entretenimento, é apenas uma brincadeira. Mas a terapia, pela ferramenta da hipnose, nós utilizamos a nossa mente. Cada pessoa tem dentro do seu cérebro, que é o órgão, tem a mente. São situações diferentes. E a nossa mente, ela é dividida em 3 partes. Nós temos a mente consciente, que é o que nós estamos fazendo aqui, conversando. Você sabe que eu sou Flávia, os amigos aí de casa sabem que eu já sou a Flávia. Bruna, esse podcast sensacional. É aquela memória de curto prazo. Telefone, endereço, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Isso é a memória consciente, é a mente consciente. E nós temos a inconsciente, que é aquela que faz com que o nosso coração bata, que o nosso sangue circule pelas nossas veias. Nós não temos controle sobre essa mente. A consciente até temos o controle, né? Vou chamar você de Bruna, de repente, Fernanda, desculpa, Bruna, eu troquei seu nome. Você tem total consciência e tem o controle dela. Mas nós, hipnoterapeutas, nós trabalhamos com a mente que é a mais importante, que é a mente subconsciente. E nessa mente subconsciente, a gente chama, é o sistema límbico, que faz parte do nosso cérebro. E nesse sistema límbico, ali ficam guardadas as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo aquilo que nós viemos armazenando ao longo da nossa vida, desde quando éramos pequeninhos, bebezinhos, muitas vezes até no ventre da mãe, até os dias atuais. E quando a gente fala da mente subconsciente, eu gosto de equiparar muito como se fosse um HD de computador, né? Quando você nasce e o computador é comprado, ele tá lá zeradinho, novo. E conforme o tempo vai passando, você vai alimentando ele de programas, programações, textos, ele vai dando a forma que é a sua forma. Só que muitas vezes, Bruna, a programação que quando a gente coloca nesse HD do computador, ou quando a programação que nós temos nessa nossa mente subconsciente, ela está equivocada. Ela pode ser enxergada de uma forma diferente da realidade. E aí, isso nós chamamos de uma ocorrência de um trauma, de uma fobia, uma sensação de ansiedade, e que você, adulto, não consegue entender
o porquê você tem aquele trauma, o porquê você tem aquela fobia, ou porque de repente algo quando acontece te dá uma crise de ansiedade. Muitas pessoas acham que estão infartando e é apenas uma crise de ansiedade. Então são as programações que estão lá na sua mente subconsciente. Sim. E que nós, hipnoterapeutas, conseguimos acessar essa mente com a permissão do paciente, claro, tem todo um protocolo que nós vamos explicar. A gente acessa essa mente subconsciente e dali nós fazemos uma reprogramação. Fazemos com que a pessoa perca aquele trauma, aquela fobia e que entenda que aquela programação que ela recebeu, seja lá de trás, por causa do seu pai, da sua mãe ou de alguém de referência, professores da escola, sim, ela tenha entendido aquilo de forma equivocada. E quando a gente reprograma e ela entende, a fobia e o trauma vai embora. Então, por exemplo, a pessoa, você falou da ansiedade, né? A pessoa normalmente, quando ela se sente ansiosa, há um gatilho. Há um gatilho. E a esse gatilho nós chamamos de alguma causa. Então, o hipnoterapeuta, ele vai na causa, na raiz do problema. Muitas pessoas acham, estou ansiosa, procura um psiquiatra, o psiquiatra vai passar um medicamento para que a pessoa fique mais calma. Só que o medicamento, ele é como se fosse um tampão. Ele apenas tampa a causa verdadeira que está aqui embaixo. Então, ela vai ficar sempre escrava daquele medicamento, que com certeza vai trazer aí outros efeitos colaterais negativos, né? E a hipnoterapia não, ela é um tratamento completamente seguro, completamente personalizado e libertador quando a pessoa se permite a passar pelo processo de hipnoterapia. Então, para a gente trazer um pouco mais para a prática, digamos que eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, já descobri o meu gatilho e eu preciso ir, eu quero, né, ser atendida por você como hipnoterapeuta. Isso. Como é o passo a passo quando eu chego até o seu consultório e a gente vai começar um processo? Muito bem. Na prática, como funciona? Isso. Bom, nós somos procurados, né? Eu tenho 3 consultórios, 3 clínicas, uma fica no centro, outra na Barra da Tijuca, outra em Botafogo. A pessoa entra em contato comigo e eu peço logo que pelo menos diga o nome, idade e o que ela busca resolver. A partir dali eu faço uma chamada, uma call de 20 minutos, 30 minutos no máximo, online, para que a pessoa possa me conhecer, para que possa ter uma conexão. Porque quando o hipnoterapeuta e o paciente não se conectam e vice-versa, o tratamento não prospera. Então a primeira coisa é a pessoa se sentir confortável e agradável ao conversar comigo. Então, a gente faz primeiro essa call de 20 minutos sem custo nenhum, apenas para conversar e conhecer muito rapidamente. A pessoa entendendo que a hipnoterapia nessa conversa é algo que vai ser positivo para ela, nós marcamos uma primeira sessão que chamamos de anamnese, análise de caso. Nessa consulta, a gente conversa sobre tudo. Ela vai ou ele vai abrir para mim a história da vida. Eu preciso saber como era criança, como era a relação com o pai, com a mãe, ou se porventura foi criado pelos avós, ou por qualquer pessoa Sim. que seja de referência, saber se é casado, se é casada, se tem filhos. Então a gente faz assim uma varredura, um levantamento total e a pessoa vai relatando. Muitos até talvez nem se lembrem de determinadas situações e tá tudo bem, mas é importante esse bate-papo, essa conversa. Terminada essa anamnese, normalmente a gente não dá muito tempo para a consulta porque o paciente é o mais importante para nós. A gente não tem aquela 1 hora de consulta, mas normalmente leva umas 2h30. Eu não me preocupo muito com isso. A minha prioridade é fazer com que a pessoa se sinta muito bem e confortável. Terminada essa anamnese, eu já consigo identificar pela análise daquele caso que ele me trouxe o que é que está trazendo aquele trauma, aquela fobia ou aquela ansiedade. Normalmente pode ser o que ele te falou no início, ou na anamnese você consegue identificar até outras coisas. Muitas coisas. Quando a gente identifica uma série de questões, a gente coloca numa escala. Eu vejo aqui uma ansiedade forte,
quando acontece determinada situação. Eu vejo aqui um sentimento de rejeição, eu vejo aqui um medo de julgamento por determinada coisa. Você me relatou que tem uma fobia de cachorro, algo que é muito comum, né? Sim. Tem pessoas que procuram por causa dessa fobia porque te limita. Você tá andando na rua, passa um cachorro, você sai correndo. Sim. De casos de pessoas quase terem sido atropeladas por isso. Então, a gente tem ali uma escala. E aí, quando eu apresento essa escala, dentro de todas essas dores que você tem aqui agora, qual delas para você é mais importante de você acabar com ela? E aí a pessoa define, não, essa ansiedade aqui é algo que me consome. E o que é curioso, muitas vezes, quando a gente vai lá na causa da ansiedade, as demais questões, todas elas se vão. Porque a pessoa consegue entender o porquê daquela ansiedade. E aí o medo de julgamento, rejeição, tudo vai embora. Então, terminada essa anamnese, passando essa análise de caso, a pessoa, não, eu entendo, eu quero tratar essa minha ansiedade. Sim. Nós já vamos para a primeira sessão de hipnoterapia. Para que a pessoa perca a preocupação ou tenha dúvidas de como é estar num estado hipnótico. Porque estou num estado hipnótico. Isso na mesma hora leva, eu vou estar dormindo, eu vou estar apagada, eu vou estar sei lá onde. Isso tudo é mito, isso não existe, isso é mentira. Se falaram pra você que numa sessão de hipnoterapia você dorme, é mentira. Eu já fico imaginando aquela cena do divã. Não é? Você agora vai dormir profundamente. Não é verdade. Você relaxa. Como é? Você coloca a pessoa em um estado de relaxamento, mas ela fica lúcida, consciente, acordada. Só que, quando ela está num estado de relaxamento físico e mental, ela dá espaço para que a sua mente fique mais relaxada e passe a lembrar de fatos que talvez ela jamais pudesse se lembrar. Então, eu tenho casos no consultório, na minha clínica, de mulheres que chegaram até o ventre da mãe. Que legal. E que se lembraram que, num determinado momento que estavam no ventre da mãe, ouvia briga do pai e da mãe. E nessas brigas do pai e da mãe, quando ela nasceu, ela foi colocada sempre num ambiente de muita violência, até que para ela, quando ela se deu conta, o pai falou, eu não queria nem que você tivesse tido filho. Então ela veio construindo na mente dela um sentimento de rejeição. Lembrando que é tudo de forma inconsciente. Ela está consciente, relaxada, de olhos fechados, e é a mente subconsciente que está falando, está se comunicando conosco. Ela nunca soube disso até a sessão. Ela sabia que ela se sentia rejeitada. Por quê? Mulher bonita, inteligente, mas acontecia alguma situação, não me sinto incluída nisso, e se acolhia, se escondia. Isso fazia com que ela perdesse a oportunidade de trabalho, os relacionamentos dela nunca davam certo, porque ela sempre se sentia rejeitada. Então era a mente dela que protegia ela de qual informação? Você é uma pessoa que foi rejeitada. E quando se é rejeitado, vai se esconder, vai procurar um lugar seguro. Então, quando ela passava por uma situação que a mente dela entendia que era uma rejeição, o que ela fazia? Ela se afastava. E quando ela se deu conta de que essa interpretação que ela fez atrapalhava a vida dela agora, nós reprogramamos a mente. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos ela no estado de transe hipnótico, onde ela foi narrando, nossa, eu tô me lembrando aqui, meu pai brigando muito com a minha mãe, dizendo que eu não tinha que ter nascido. A pessoa muitas vezes entra em choro, entra em prantos, ela entra num estado de emoção, e a gente tá ali o tempo todo do lado, olha, fica calma, isso é a ferida que a gente precisa resolver. Nesse momento, seu pai estava de cabeça quente, era uma discussão que não tinha nada a ver com você. Isso impede você de hoje
de prosperar, e a gente vai empoderando, vai começando a ressignificar aquela verdade que está na mente dela, para que ela entenda, puxa, isso fez parte do meu passado, isso acabou, isso era uma relação entre o meu pai e a minha mãe, que não sou eu não sou a protagonista, eu quero viver leve, eu quero ter uma vida mais leve, mais saudável. E quando a pessoa se permite a participar desse processo terapêutico e entende isso, quando ela volta do transe hipnótico, quando ela abre os olhos e fica com aquela memória, nossa, eu me lembro exatamente. E aí eu peço, busca a dor da rejeição agora. Imagine agora você num ambiente de trabalho e um grupinho ali no canto conversando. Imagine essa sensação. Nossa, eu tô sentindo, mas eu não sinto mais a dor. A pessoa sabe, lembra do fato, se imagina no fato, mas a dor não vem mais. Ela aprendeu a lidar com essa dor. Isso é interessante porque, Flávia, há pessoas que muitas das vezes têm problema de percepção, né? Assim, por exemplo, ela tá num lugar e justamente isso, alguém tá conversando e como ela não tá incluída, ela sente como se ela tivesse sido rejeitada. Exatamente. Mas na verdade ela nem foi rejeitada, ela nem chegou próximo do grupo para tentar. Não. Então isso aí até é um sinal de que é coisas que ela não Exato. Não ela sabe. tem uma interpretação equivocada daquela situação. Então hoje essa minha paciente, que ela já terminou o tratamento, rejeição não faz parte mais da vida dela. Então, quando ela vê um grupo, porque a gente acaba fazendo, às vezes, um acompanhamento, porque você fica próximo, né? Sim. Porque você participa durante um bom tempo do tratamento da vida da pessoa e eu acabo me conectando e pergunto, e aí, como é que você tá? Às vezes as pessoas mandam depoimentos justamente para que sirva de prova social e a gente coloque no Instagram para que outros entendam que é uma ferramenta muito poderosa, a hipnoterapia. E ela fala, Flávia, quando eu vejo lá um grupinho e às vezes eu vejo, nossa, estão me rejeitando, na mesma hora eu já chego junto, e aí, tudo bem? Como é que tá? E aí não é nada do que eu estava pensando. Então ela se dá a chance de poder chegar num grupo e de repente ali sair uma oportunidade nova de negócios, ou uma pessoa interessante, ou uma amizade, uma nova amizade. Então agora ela se dá a chance de ir em frente. Sim. E não ser mais rejeitada e dar o passo para trás. E me dá uma dica, por exemplo, quando a pessoa ela quer fazer a terapia, a hipnoterapia, mas ela não tem tanta flexibilidade para entrar, porque a gente, quando vai fazer meditação, há pessoas que é mais sensível e há pessoa que é menos sensível, é mais resistente. Dentro do consultório, quando você encontra uma pessoa que quer verdadeiramente, ela tá ok, quer fazer, mas já aconteceu dela não conseguir se conectar? A hipnoterapia, é uma frase que eu sempre digo, a hipnoterapia é para todos, mas nem todos estão para a hipnoterapia. Quando a pessoa tem uma dor muito profunda e que já buscou psicólogos, outras terapias, remédios, psiquiatras, quando não vê outra alternativa e busca a hipnoterapia, se buscou lá, eu vou buscar essa ferramenta da hipnose, ela já deu o primeiro passo para estar disposta a se transformar. Sim. Então, quando o paciente já senta na frente da minha cadeira e depois vai para a maca onde a gente faz o tratamento, ou então na cadeira, numa poltrona bem confortável, ela já está ali pedindo para ficar bem. Então, a mente dela já está se comunicando com ela, olha, agora nós vamos encarar, nós vamos alcançar. Existem pessoas que não entram num estado de emoção, mas mesmo assim elas se lembram. Sim. E mesmo assim elas vão se comunicando comigo, que eu vou perguntando, o que você está se lembrando? Você está aonde? Eu tô me vendo num quarto, é dia ou noite? É dia. Você tá sozinho ou tá acompanhado? Eu tô acompanhado da minha mãe. E o que você tá vendo aí da sua mãe? Eu tô lembrando aqui, minha mãe tava brigando comigo, isso. Então, quando eu digo que a pessoa tá acordada e a pessoa não está inconsciente, ela tá o tempo todo conversando comigo. Só que ela tá num estado relaxado, de olhos fechados, porque ela se concentra mais internamente, mas os ouvidos muito focados na minha voz, na minha palavra. E quando a gente ressignifica essa dor, a minha alteração de voz, a tonalidade da minha voz aumenta, diminui. Quando é para sentir mais emoção, você fala um pouco mais alto. Quando é para poder tranquilizar, você fala um pouco mais baixo. Então tem toda uma técnica
que a gente vai por cada história de paciente. Que legal. Então, a hipnoterapia, ela é um tratamento personalizado. Lá a gente não tem script. Cada um tem a sua história. Cada paciente tem a sua história. E quando a gente termina essa anamnese, essa primeira consulta, como eu estava explicando para você, e faz já a primeira sessão de hipnoterapia, dali a gente apresenta o protocolo todo de tratamento. Então eu digo, olha, o que eu identifiquei aqui, muitas pessoas já conseguem na primeira sessão já saírem muito bem, muito bem. E algumas outras pessoas ainda precisam de outras sessões porque são situações bastante complexas. Sim. E aí a gente apresenta o tratamento, apresenta o número de sessões, porque é um tratamento focado e breve, não é aquela coisa que vai ser toda semana, durante meses e meses sem saber. A pessoa vai sair dali sabendo quando começa e quando termina. A gente apresenta o protocolo de tratamento, olha, para o seu caso eu identifico aqui que são importantes 4 sessões, 5 sessões, só que elas são como se fosse uma escada. A pessoa precisa passar pelas 5 sessões. Não é, vou fazer uma, vou fazer 2, agora não quero mais. Não vai conseguir atingir o resultado, porque cada uma tem o seu escalonamento de você atingir o resultado final. E eu acho até que é perigoso, né? Porque você vai fazer um tipo de acesso, eu penso da seguinte maneira, você vai acessar lugares e emoções que precisam ser trabalhadas. E se você para no meio do caminho, você tem, na minha concepção, 2 problemas. Eu não deixo o paciente sair do meu consultório sem ter resolvido o problema que ele coloca ali na cadeira, tá? Então, se na cadeira, naquele determinado momento, ele me apresenta uma situação negativa com o pai, ele vai sair dali com a questão do pai resolvida. Então, não fica uma ferida aberta, Sim. tá? Não fica uma ferida aberta. O que a gente fala do escalonamento, de que é passo a passo, porque vão ter outras situações que ele passa pela vida que também vão gerar os gatilhos da ansiedade. Sim. Então, a gente tratou o pai, depois a gente pode tratar a mãe. Às vezes é uma ansiedade por causa de um professor da escola, quando era criança, que trouxe um trauma para aquela criança, porque de repente fez a criança passar uma vergonha na sala de aula. Eu tive uma paciente, por exemplo, que o professor fez uma pergunta, ela não sabia responder e ela fez xixi na calça. Ela não lembrava disso, ela era muito pequena. E ela fez xixi na calça e passou vergonha perante todos da sala. Sim. E isso trouxe nela um medo de julgamento, timidez, ela tinha medo de falar, porque se ela falasse, ela podia estar falando errado. E então ela preferia não falar, porque a mente dela programou, se você falar e falar errado, você vai fazer xixi na calça e vai passar vergonha. Entendi. Então, quando a pessoa faz esse link e você reprograma esse pensamento, se eu falei errado, desculpa. A vida fica mais leve, né? Muito mais leve. Então, por isso que eu digo que a hipnoterapia, se você quer ter uma vida mais leve, mais saudável, a hipnoterapia é a ferramenta apropriada para você. A gente pode dizer que a essência do seu trabalho seria essa leveza? Leveza e transformar as pessoas. Nas minhas redes sociais, está lá, Flávia Machado, hipnoterapeuta, @Flavimac, FLAVIMAC, @Flavimac. Manda uma mensagem lá pra mim, que você, me seguindo no Instagram, manda uma mensagem lá, que eu vou mandar pra você gratuitamente um manual da transformação. Coloca lá, eu quero o manual, que eu mando pra você conhecer ainda mais como é essa ferramenta terapêutica maravilhosa, que é a hipnoterapia, que transformou a minha vida e vai transformar a sua. Se foi possível para mim, com certeza absoluta é possível para você. Viva o extraordinário e seja sempre a sua melhor versão. Obrigada pela sua participação aqui. Imagina.